Olá, meus irmãos, bom dia, um feliz domingo para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Quantos estão felizes? Eu estou muito feliz porque é sempre um motivo de alegria estudar a palavra de Deus, né? E hoje não vai ser diferente. Temos um tema de suma importância, vital, eu diria, para o tempo em que estamos vivendo, tá? Mas antes eu gostaria de fazer um apelo a você, tá? O apelo que eu faço a você é: se inscreva nesse canal. Esse canal não é meu, irmãos. Esse canal é de Deus. Esse canal tem como cunho evangelístico o objetivo de que a mensagem seja alcançada em o máximo de corações possíveis. Quanto mais pessoas visualizarem essa mensagem, assistirem essa mensagem, elas podem ser alcançadas, né? Elas podem ser despertadas, talvez, de um cristianismo medíocre, de pessoas que estejam dormindo, estejam fracas. Pode haver um avivamento. Não pela mensagem do Ricardo, mas pelo poder de Deus, pela mensagem de Deus. Porque eu sou apenas um canal, irmãos. Nada mais do que isso. Apenas um instrumento. A obra, quem faz é Deus. O mérito é dele. Tá bom? Então deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal. Vai no YouTube, Missionário Ricardo Lins, e divulga esse canal, tá bom? Para a honra e glória de Deus. Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Senhor, bondoso Deus e Pai, graças te damos pelo dia, pelo dom da vida e por ter a oportunidade de refletir na tua palavra. Que essa reflexão possa trazer paz, trazer alento, regozijo na vida de todos aqueles que vão estar assistindo. Sejas o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o poder da oração. Existem 3 elementos que fizeram com que Jesus se tornasse um vencedor. Até porque ele era humano e ele venceu porque estava ligado ao Pai. A própria palavra diz o quê? Eu mesmo, de mim nada posso fazer. Ele disse isso, não sou eu que estou dizendo. Oração, ele era a palavra e ele vivia para fazer o bem. Pregar, curar. Inclusive ele curou mais do que pregou, né? Nós devemos viver em oração, estudando a palavra, o espírito de profecia, a lição da escola sabatina. Hoje nós temos uma gama de informação, uma riqueza de conhecimento, né? O que não falta são livros, são informações, né? Tem a internet aí e precisamos viver para pregar o evangelho, né? Cumprir o ID. Vivendo dessa forma, nós estamos alimentando a natureza divina. E aí, dificilmente Satanás terá brecha em nossas vidas. Vamos lá? O tema de hoje é o poder da oração. Será que existe poder na oração? Será que a oração é uma arma poderosa? Olha o que diz o livro de João, capítulo 14, verso 13. Abre a sua Bíblia aí. João 14, verso 13. João 14, verso 13 nos diz assim: tudo. Jesus não fala, olha, isso ou aquilo. Ele diz tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Mas como que é isso, Ricardo? Vamos interpretar esse texto aqui. O tudo aqui é tudo que tiver de acordo com a vontade dele, que tiver em harmonia com a vontade dele. Porque tem coisas que Deus vai te dizer não. E o não de Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é ruim, não é maldição, é bênção, é benéfico. Porque o não de Deus é bênção para a sua vida, é bênção para a minha vida. Então, irmãos, o tudo engloba tudo que estiver em harmonia com a vontade de Deus. Tá bom? Vamos lá então. As petições de um coração humilde, e Deus busca pessoas humildes. E de espírito contrito. Salmo 51, verso 17 diz o quê? A um coração quebrantado e contrito, eu não desprezo.
Irmãos, Deus está em busca de pessoas quebrantadas e contritas. Você é uma pessoa quebrantada, contrita? Será que eu sou uma pessoa quebrantada e contrita? Eu preciso disso. Isso você precisa pedir a Deus em oração, irmãos. Senhor, gera em mim um espírito, um quebrantamento, uma contrição. Isso é um reavivamento. Isso é uma mudança interior. É uma renovação que precisa haver na nossa mente. Se lembra o que diz o apóstolo Paulo? E não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, verso 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento. Ou seja, precisa haver uma renovação aqui, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. A um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará. O abrir do coração ao nosso Pai Celestial, o reconhecimento de nossa inteira dependência, a expressão de nossa necessidade, a homenagem e gratidão, isso é verdadeira oração. O que é verdadeira oração? É dependência total de Deus. Assim como Jesus dependeu do Pai, eu dependo de Jesus. E você precisa também depender de Jesus. Nós dependemos dele. Irmãos, sem a graça de Jesus, eu não consigo amarrar nem um cadastro do meu sapato. Para dar um passo, eu preciso da graça de Cristo. Eu preciso da dependência de Deus. Até para você se arrepender, você precisa da bondade de Deus. Isso está em Romanos capítulo 2, verso 4. Olha como que nós somos dependentes de Deus. Para que haja arrependimento em mim, Deus precisa liberar, outorgar bondade. Por aí você vê como que nós somos dependentes dele. Os anjos registram toda a oração fervorosa e sincera. Nós estamos sendo avaliados, irmãos, analisados. Até porque, para saber se nós estamos buscando adquirir vestes apropriadas para um dia estarmos nos céus. Quando a Bíblia se refere a veste, está se referindo a caráter. E o caráter é a única coisa que nós vamos levar para o céu. O caráter de Cristo precisa ser gerado em nós. E hoje é o dia que você precisa começar a trabalhar isso, não é amanhã. Amanhã, como diz o pastor Bulhão, é a palavra predileta do diabo. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, irmãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O livro de Hebreus deixa muito claro isso. Vamos lá? Devemos de preferência renunciar aos prazeres egoístas, a negligenciar a comunhão com Deus. Então, irmãos, precisamos nos afastar do egoísmo. O egoísmo é você pensar em si próprio. É você não querer abrir mão do seu direito em prol do próximo. E Deus é contra isso. Isso é abominável a Deus. Aliás, eu diria que Deus não suporta o egoísta e o orgulhoso. E já pensou você conviver com uma pessoa insuportável? A Bíblia diz que Deus não suporta o orgulho e nem o egoísmo. E são dois defeitos quase incuráveis. Isso é a serva do Senhor que diz. Graças a Deus que é quase, né? Porque não existe nada que seja impossível para Deus. Se eu estou falando para alguém que tem algum desses defeitos de caráter, fique tranquilo, irmãos. Eu não estou aqui para aterrorizar você, nem colocar terror psicológico na sua mente. Deus tem poder para te libertar do egoísmo e do orgulho. Amém? Creia nisso. A maior pobreza, a abnegação máxima, tendo o seu beneplácito, é melhor do que as riquezas, honras, comodidades e amizades. Sem ele, devemos tomar tempo para orar. Olha aí, irmãos. Esse é o apelo de Deus. Filho, filha, você precisa orar mais. Você precisa ter mais comunhão comigo.
E a oração Enoque tinha como a respiração da alma. Quando nós pensamos e falamos de oração, quem vem à nossa mente? Daniel. Daniel orava 3 vezes. Isso é o que nos é mostrado. Eu acredito que ele orava muito mais do que isso. Isso que é mostrado através da palavra de Deus, da pena inspirada. Se Daniel, que não vivia num tempo em que nós estamos vivendo, que é um tempo muito pior do que Daniel, orava 3 vezes, nós devemos orar o quê? 6 ou 7 vezes mais. Porque o tempo é muito pior, o tempo que estamos vivendo, né? Se consentirmos em que a mente seja absorta com os interesses mundanos, o Senhor talvez nos dê esse tempo com a remoção de nossos ídolos, quer seja o ouro, quer casas ou terras férteis. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Se tem algum jovem me ouvindo, preste atenção nisso. Os jovens não seriam facilmente seduzidos pelo pecado se recusassem a enveredar por qualquer caminho para o qual não pudessem, sem rogar a bênção de Deus. Então, irmãos, se você vai sair, seja para onde for, rogue a bênção de Deus. Aqui nos é dito que os jovens não seriam facilmente enredados, seduzidos pelo pecado, se vivessem em oração. Então, jovem, você é o futuro da igreja. Você é o futuro pastor de amanhã, é o futuro ancião, é o futuro cantor, é o futuro diácono. E a serva do Senhor diz que não haverá muitos jovens no céu. Isso é triste, isso é doloroso, doído de ouvir. A não ser que os jovens se voltem para Deus e se arrependam genuinamente. Mas ela diz que não vai haver muitos jovens nos céus. Irmãos, o meu desejo é que essa profecia não se cumpra nem na sua vida, nem na minha vida. Porque embora eu tenha 45 anos, eu me vejo como um jovem. Eu tenho uma mente jovem. É assim que eu me vejo. Tá? Você pode ter 80 anos e ter uma mente de um jovem. Então, preste atenção nisso, cuide disso, irmãos. Atente mais para essa questão, porque isso é muito sério. Se os mensageiros que levam a última e solene advertência ao mundo, e nós somos o povo que somos chamados por Deus para levar a última advertência ao mundo, orássemos, rogássemos mais a bênção de Deus, não de maneira indiferente, negligente ou ociosa, mas com fervor, irmãos, com fé, como aquela fé do centurião, como aquela fé da mulher do fluxo sanguíneo, como fez Jacó. O que aconteceria? Encontrariam muitos lugares onde poderíamos dizer: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Se lembram de Jacó? Jacó pelejou, ele lutou com Deus à noite, porque ele sabia que ele estava numa enrascada, numa situação difícil, que ele poderia ser morto, porque ele sabia que seu irmão estava vindo o quê? Com um exército de homens. E a gente sabe qual seria o desfecho da história. E Jacó entendeu que a única solução para o seu problema era se prostrar diante de Deus e lutar com Deus e pelejar com Deus em oração. Qual foi o resultado da história de Jacó? Além dele ter falado: Senhor, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares, o Espírito Santo trabalhou na mente de Esaú e mudou o rumo das coisas. E aquilo que poderia ser uma tragédia se transformou em reconciliação. Que coisa linda isso, né, irmãos? O que Deus pode fazer através da oração. Jacó, que era chamado de e reconhecido como enganador, porque o nome Jacó era enganador, o nome dele foi modificado para Israel. E hoje tu não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Da mesma forma que Deus atendeu a oração de Jacó, ele também quer
e deseja atender a nossa oração. Amém? A verdadeira oração, feita com fé, é um poder para o pedinte. A oração, quer feita em público, quer no altar da família, ou em particular, põe o homem na direta presença de Deus. Você quer entrar na direta presença de Deus? Você quer ter acesso à sala de audiência de Deus? No Santo dos Santos, você tem a oportunidade de, a partir desse momento, hoje, começar a enviar as suas orações para o Santo dos Santos, para o terceiro compartimento do santuário celestial, onde Jesus se encontra, irmãos. E ter a certeza de que Jesus não vai ouvir, ele já ouviu a sua oração. Porque o livro de Daniel diz, se você for lá no livro de Daniel, quando Daniel percebeu que diante dele havia uma batalha que se prolongaria por 2 séculos, e ele começou a entrar o quê? Em oração e jejum, e ele começou a orar e jejuar 21 dias, quase 3 semanas, de jejum e oração. Quem é que veio para dar as boas novas a ele? Gabriel. E Gabriel disse o que para Daniel? No princípio das tuas súplicas, eu ouvi a tua oração. Ou seja, Jesus ouviu a tua oração. O Pai ouviu a tua oração. E eu vim. Ou seja, quando nós nos ajoelhamos e começamos a orar a Deus, não é que Deus vai ouvir a tua oração. Ele já ouviu a tua oração naquele momento que você começou a orar. Agora, quando ele vai responder, só ele sabe. Porque ele tem 3 respostas para nós. Sim, não, espera. Talvez ele esteja te falando para esperar, mas irmão, eu estou esperando já há 30 anos, 20 anos, e nada aconteceu. Irmãos, Deus sabe o tempo determinado para tudo. Entendeu? Deus tem um tempo determinado para tudo. Até para Jerusalém ser reconstruída, houve um tempo determinado. Para Jesus morrer, houve um tempo determinado. E para Deus te dar a tua bênção, há um tempo determinado. Por meio de oração constante, a mocidade pode atingir princípios tão firmes que as mais fortes tentações não a afastem de sua aliança com Deus. Então, irmãos, quando a mocidade, quando a juventude se une, através dos princípios de Deus, se agarra, se solidifica nos princípios de Deus e começa a tomar, se apoderar da força de Deus, da oração, do estudo da palavra, da pregação, Deus se manifesta, irmãos, com poder. Deus, ele se manifesta e milagres acontecem, irmãos. Peça a Deus para que você veja isso. Senhor, permita que eu veja a manifestação do teu poder através da minha humilde oração. E tenha certeza que Deus vai te responder. Agora, para finalizar, olha o que Deus diz, que coisa linda. As maiores vitórias da Igreja de Cristo. Você é um cristão? Se talvez eu esteja falando para alguém que não é cristão, mas você pode se tornar um cristão hoje. Você pode fazer parte da Igreja de Cristo, irmãos. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, são as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Qual é a sala de audiência que Deus está se referindo aqui? É o seu quarto. Pode ser uma sala específica dentro da sua casa. Por exemplo, nós estamos aqui, onde eu estou gravando esse vídeo, isso aqui é um mini centro White, que nós colocamos dentro da nossa casa. Isso aqui é um quarto de oração. É uma sala de Deus, separada para oração, para estudo da palavra, para orar por pastores, para orar pelos anciões, pelas igrejas, para orar pelas pessoas que estão cativas dos vícios. É aqui que a gente se reúne, irmãos. Entendeu? Você pode colocar isso na sua casa. Um cantinho. Não precisa ser uma coisa grande. Mas se não tiver, o seu quarto é o seu altar.
O seu leito, que deve ser sem mácula, a sua cama representa um altar. Você pode se ajoelhar ali com a sua esposa e começar a clamar a Deus e guerrear ali com Deus em oração. Pela tua mãe, pelo teu pai, pelos teus irmãos, por seja quem for. E Deus estará agindo em seu favor. Lembre-se disso, irmãos. Deus não dorme. Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha em silêncio. E eu queria deixar um texto final com você, que é o Salmo 40, verso 1. Esperei pacientemente. Presta atenção na palavra-chave. Pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então você precisa ter paciência. Talvez o que você está pedindo demore 10 anos, 20 anos, um mês, mas creia que a alegria virá pelo amanhecer. Amém? Vamos fechar os olhos para orarmos? Querido e amado Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós muito te agradecemos porque o Senhor nos deixou armas poderosas, e são poderosas porque vêm das tuas mãos, para nos utilizarmos, para lutarmos contra as potestades do mal. Senhor, abençoa esse irmão que está me vendo, que talvez não tenha o hábito de orar. Abençoa essa irmã que tem dificuldade, que está fraca, que não tem força, que mesmo sem vontade ela se coloque de joelho e ore. Senhor, abençoe que a oração se torne um hábito na vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. E que nós possamos ser cristãos, poderosos na oração, no estudo da palavra e na proclamação do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, irmãos. Tenha um ótimo domingo.